Sigmund Freud foi um dos homens mais doces que já existiu. A respeito disso, atestam seus pacientes, suas numerosas cartas e, sobretudo, o depoimento dos seus amigos mais próximos. Mesmo a ferrenha oposição dos seus não poucos adversários teóricos era feita sempre a longa distância, pois elas não eram imunes à honestidade de um homem com tamanha dignidade, e elas se dissolviam como lágrimas na chuva, se operadas a curta distância. Wilhelm Reich, um dos seus opositores mais ferrenhos, à distância o odiava, mas perto do bruxo de Viena só conseguia pensar em como Freud era austero e, aliás, como confessou a Sontag, um homem muito bonito, principalmente quando falava. Não deixa de ser estranhamente paradoxal que um homem que trabalhava recolhendo as sobras do inferno fosse, não obstante, a um só tempo, um bem-humorado senhor que falava com voz de seda e oferecia presentes e flores, numa proporção, aliás, além da qual suas poucas posses de exilado lhe deixariam em terreno de firme conforto. Freud foi vizinho das flores, mas foi sobretudo vizinho das dores, de todas as possíveis dores do corpo, das relações e da alma. A ironia com a qual a vida lança seus afiados dardos levou Freud, por vezes, a perder quase tudo. Perdeu uma filha, perdeu sua saúde, perdeu dinheiro, perdeu sua liberdade, perdeu sua terra natal, perdeu sua identidade sionista, perdeu sua pátria, a Morávia, que deixou de existir ao ser incorporada ao Império Austro-Húngaro. E se eu digo quase, é porque nem mesmo a roda de Ixion, com a força do seu giro, foi capaz de lhe retirar tudo. A alegria e o humor nunca lhe foram retirados, nunca faltavam. Estavam imiscuídos em seu espírito, da mesma forma como a água se perde na própria água. Freud vivia de restos, de sobras. Seu ofício, hoje tornado, aliás, artesania minha e de um sem número de analistas pelo mundo, consistia em recolher no que sobra de uma frase insuspeitadamente maldita as chaves com que o enigma de uma vida se deslindaria. Chaves que estariam perdidas, escondidas, cifradas nos sonhos, nas piadas, nos atos falhos, nos equívocos, nos lapsos, nas sobras. De todas as incontáveis dores, tornadas menores pela força do seu humor de aço, por certo, o câncer merece uma menção particular. Abre aspas. Então a coisa atacou bem ali, na boca. E foi aí, justamente aí, que comecei a me interessar pelo câncer. Teria dito Wilhelm Reich a Susan Sontag, que recolhiam esta joia no seu precioso A Doença como Metáfora. A coisa, o câncer, o acertou na boca, justamente de onde nascera a superação da modernidade, das suas preciosas palavras. Freud arrastou a doença durante décadas, fazendo com que a incerteza do cômputo dos seus dias fosse uma razão a mais para prosseguir, mesmo avançando pelas ruas do sono, com a laboriosa invenção da psicanálise. Na década de 30, perdeu o maxilar numa cirurgia arriscadíssima que tentava extirpar-lhe o mal. No lugar da estrutura óssea que lhe permitira até então falar, comer, respirar, foi inserida uma peça de cobre, pesada, cortante, de sabor azedo, incômoda, uma prótese móvel com duas barulhentas dobradiças que permitiam a entrada e a saída do seu crânio por meio da boca. De insuportável sabor, que exigia um quarto inteiro da sua residência para dar-lhe a devida higiene e manutenção, Freud apelidou essa prótese, carinhosamente e ironicamente, de meu monstro. Com o insucesso da cirurgia, o câncer acelerou o seu curso e o ceifou na madrugada do dia 23 de setembro de 1939. 2 dias antes, no dia 21, Freud, em lágrimas, segurou a manga do paletó de Max Schur, seu médico pessoal, e proferiu as palavras mágicas: Frau Doktor. Era a senha combinada, quando ambos decidiram que aquele sofrimento não precisaria durar para além do estritamente necessário.
Diante da hesitação de Ana, que reverberou em seu gesto, Max apontou o interminável volume de Balzac em sua cabeceira, irrecusável convite a mais um dia de vida. Mas Freud, não suportando mais sequer o batimento do seu enorme coração, relembra a promessa feita. O processo de eutanásia foi longo, durou 48 horas. A morfina injetada nas primeiras horas eram, segundo Max, no seu belíssimo Freud, Vida e Agonia, suficientes para dar cabo da vida de um homem corpulento, mas não conseguia fazer aquele corpo idoso, doente e combalido recusar-se à vida. Max Schur, na biografia que escreveu sobre essas décadas em que cuidou de Freud, descreve a partida com precisão. Conta que diante da overdose, o corpo se insuflou de vida. Freud começou a cantar e recitava trechos literais do Zaratustra, de Nietzsche, da Odisseia, de Homero, do Dom Quixote, de Cervantes, fragmentos imensos, literais, todos nos seus idiomas originais. Citou também a Ode à Natureza, de Goethe, o livro que o levou a cursar medicina. Freud vive sua última hora sob a chuva, essa mesma que agora cai sobre o Recife, entre as flores do jardim de sua casa, em Londres, tendo sua cama se transformado em uma maca improvisada. Perto dos seus últimos suspiros, Freud pronuncia Blumen, Garten. Aos prantos, Ana ordena que desçam a cama imediatamente pelas escadarias a fim de dar a Freud a chance de visitar suas amadas flores e seu amado jardim uma última vez, antes de partir para sempre. Chovia bastante, era a chamada despedida do verão, a mesma chuva que aqui no Nordeste do Brasil é apelidada de chuva de caju. Assim, Freud deixou este mundo, entre os seus amigos, entre as suas flores, abraçado por Dom Quixote, saudado por Ulisses, exalando vida, verdade e poesia até o seu último instante. Haveríamos mesmo de pensar que aquelas gotas que caíam não eram de chuva, mas petricor, a chuva mitológica, sangue dos deuses que balava os combates. Aquilo que caía eram as lágrimas envergonhadas dos demônios, aqueles demônios que Freud ensinou a expulsar. Demônios que passariam a não assombrar mais a humanidade, pelo menos daqueles que ousassem se deitar no seu divã. Foi, aliás, como propôs aos seus pacientes, deitado, que Freud deixou essa vida, com a mesma dignidade e resignação estoica com a qual viveu todos os seus melhores e piores momentos de existência. Embora não padeça dos mesmos sofrimentos maxilares, os quais a existência reservou exclusivamente a Sigmund Freud, padeço em muito menor escala de um problema nos dentes que há muitos anos me arranca um pouco de tranquilidade e muito do meu tempo e das minhas economias. E me agrada pensar que carrego um sofrimento, que é metáfora do sofrimento de Freud e que me aproxima, ao menos em parte, daquilo que Freud precisou atravessar a fim de desenhar neste estranho mundo o arco do seu heroísmo. Esta manhã, meu próprio maxilar e essa chuva que cai me lembrou da madrugada que partiu Sigmund Freud. Lembrar de Freud e de suas muito maiores dores funciona para o meu espírito melhor do que qualquer analgésico que eu tenha tomado em todos esses anos. Nas dores dos meus dentes, no meu desejo de que Shakespeare não seja esquecido, no meu anseio de que a humanidade acorde do seu delírio de esquecimento, na minha expectativa de que a palavra um dia seja enfim um grande elo entre os homens, na minha escuta atenta e reverente ao essencial da descoberta freudiana, na minha disponibilidade restrita aos meus pacientes, vive Sigmund Freud com toda a sua força, com toda a sua doçura, com toda a sua poesia. Sigmund Freud viverá enquanto eu viver. Sigmund Freud seguirá desvendando os mistérios do mundo enquanto os meus dentes me permitirem trabalhar. Um bom dia, amigos da psicanálise, um bom feriado, uma boa chuva.